Provavelmente você nunca ouviu um sermão sobre o livro de Cânticos. Hoje você vai ouvir. Eu tive a oportunidade de estudar esse livro para um curso de noivos e achei muito interessante. Eu quero dividir com a igreja um pouco do que eu aprendi. Te convido a abrir a palavra de Deus em Cântico 4. A gente vai ler a partir do verso 7. Cântico, capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto do monte Amana, do alto do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Você roubou meu coração, meu amor, minha noiva, roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, renas com nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Desperte, vento do norte, e venha, vento do sul. Soprem no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. E o verso 1 do capítulo 5. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nesse momento em que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa nos dar a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão, a aplicação e transformação dos nossos corações por meio dessa palavra que é inspirada, ó Deus. Nos ajuda a compreender a Tua verdade, nos ensina, nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na peça A Megera Domada, de William Shakespeare, Catarina é a filha mais velha de Batista, que também é pai de Bianca. Enquanto Bianca tem muitos pretendentes, Catarina assusta qualquer candidato que se aproxima dela, sempre irritada com a vida e com as pessoas ao seu redor. O grande problema é que o pai não aceita casar a irmã mais nova antes da mais velha. E aí que entra Petrúquio, que de olho na fortuna do sogro, aceita o desafio de cortejar Catarina. Rapidamente eles se casam e partem ali para a casa de campo de Petrúquio. E é nessa hora que ele revela a sua estratégia para domar a megera Catarina. Abre aspas. Meu falcão agora está faminto, de barriga vazia. E enquanto não ficar bem amestrado, não mandarei matar sua fome. Assim, aprenderá a obedecer ao dono. Como fiz com a comida, hei de encontrar também algum defeito na arrumação da cama. Nesse trecho da peça, ele explica que o seu plano é deixar sua esposa sem comer e sem dormir até que ela se submeta a ele. Mas ele faz isso como se ele estivesse protegendo ela, como se ele estivesse cuidando dela. No final da peça, Catarina mostra com um longo discurso que essa estratégia do Petrúquio funcionou. Olha só o que ela diz, abre aspas. A mulher irritada é uma fonte turva, enlameada, desagradável de aspecto, ausente de beleza. Enquanto está assim, não há ninguém, por mais seco e sedento, que toque nos seus lábios, que lhe beba uma gota. O marido é teu senhor, tua vida, teu protetor, teu chefe e soberano. É quem cuida de ti. E para manter-te, submete seu corpo a trabalho penoso, seja em terra ou no mar. Fecha aspas.
O que essa peça mostra para mim e para você é um retrato muito claro da guerra dos sexos, que povoa o imaginário social e que é tema de muitos filmes, muitas séries e muitas novelas nos nossos dias. Ela também ecoa, num certo sentido, aquela maldição de Gênesis 3,16, quando Deus disse à mulher o seguinte: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O fato é que hoje mesmo, irmãos, inclusive dentro da igreja, existem mulheres que querem mandar nos maridos, seja diretamente ou por meio de manipulação. Mas isso não significa que a responsabilidade seja só das mulheres. Porque em muitos casos é a negligência do marido em se posicionar e liderar o seu lar que acaba deixando um espaço que é ocupado pela mulher. E é nesse momento que os maridos acabam respondendo com mais distanciamento, ironia e até mesmo grosseria. E isso vai azedando o relacionamento a ponto da convivência se tornar cada vez mais difícil. Mas esse não é um problema só dos casados, o problema dos relacionamentos. Solteiros e namorados enfrentam dificuldades nessa área dos relacionamentos também. Na internet, existem inclusive comunidades de homens revoltados com as mulheres, que se chamam Red Pills. É uma referência a terem saído da Matrix. Eles acusam as mulheres de serem aproveitadoras, controladoras e manipuladoras. Na internet também existem comunidades de mulheres revoltadas com os homens que se unem contra o patriarcado, no qual elas enxergam a raiz da opressão contra as mulheres. E elas acreditam que a igualdade com o homem é o único caminho para expressarem o seu potencial feminino. Enquanto isso, milhares de pessoas se aventuram em aplicativos de namoro, enquanto outras lutam com a solidão, todos ansiosos quanto à possibilidade de encontrar a sua metade da laranja, a tampa da sua panela, o chinelo velho para o seu pé cansado. E que tipo de resposta a Escritura tem para nós em um cenário tão desafiador quanto esse? Eu achei muito interessante esse poema do Cântico dos Cânticos. Nesse trecho, a gente está observando aqui um encontro entre um homem e uma mulher, sem reservas um com o outro. Um olhar que remete aqui ao Jardim do Éden, onde o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aqui nesse poema, as estratégias de manipulação e dominação vão dar lugar a uma entrega total, que revela a verdadeira união do casal, um amor considerado melhor que o vinho. Mas antes, para a gente entender melhor o texto, a gente precisa de algumas informações sobre esse livro tão intrigante da Escritura Sagrada. Eu estou considerando aqui o livro de Cânticos como uma coletânea de poemas de amor, e não como uma única história, como acreditam alguns estudiosos. Por que isso é importante? Porque se a gente considerar que o livro trata de uma única história, a gente vai precisar lidar com diversas lacunas de continuidade entre um texto e o outro. E a gente vai precisar lidar também com diferenças importantes entre a vida do rei Salomão, que a gente sabe que teve um harém enorme, e a exclusividade entre um homem e sua mulher apresentada aqui no Cântico dos Cânticos. Porque Salomão, ele é mencionado no primeiro verso desse livro. Mas é possível que não seja um indicativo de autoria, mas que seja uma dedicatória a Salomão. É possível que o cântico tenha alguma contribuição de Salomão em alguns desses cânticos que são coletados e organizados aqui, já que ele escreveu 1005 cânticos, conforme 1 Reis 5:12, ou é possível que os poemas tenham sido escritos ao estilo da sabedoria de Salomão. Um outro ponto importante é que, embora ao longo da história da igreja, muitos intérpretes tenham optado por uma interpretação alegórica, que enxerga tudo o que é dito aqui como falando do relacionamento de Cristo com a igreja, atualmente, o cântico ele é reconhecido como um poema que celebra o amor e a sexualidade do ser humano. Isso é um verdadeiro tapa de luva naqueles que tratam o sexo como um tabu dentro da igreja e daqueles que buscam reprimir a sexualidade. Porque, como parte da Escritura, o Cântico dos Cânticos ele não se furta a definir limites claros para poder expressarmos a nossa sexualidade. Tem um comentarista chamado Tremper Longman III. Ele comenta assim: o cântico exalta um relacionamento exclusivo e comprometido,
para esses amantes há somente uma pessoa, o outro. Ele explica que o cântico fala por meio dos seus personagens. A gente tem uma jovem mulher, que é a presença dominante no cântico. Além de falar mais ao longo de todo o livro, ela também busca o relacionamento com seu amado, apesar de que nesse poema que a gente escolheu é o amado que fala mais do que ela. Tem também um jovem homem, que ele é chamado de rei e pastor no cântico, como forma de expressão de respeito e desejo da amada por ele. Tem também as mulheres, as testemunhas, elas são chamadas de filhas de Jerusalém, de donzelas ou de filhas de Sião. Elas encontram o seu lugar aqui no cântico como uma caixa de ressonância, sempre reverberando aquilo que a mulher está falando, ou contrastando algum tipo de posição no cântico, e elas também encontram sua presença como alunas da mulher. O cântico também menciona, mas não aparece aqui no nosso poema, a mãe e os irmãos. A mãe é mencionada em contextos relacionados à sexualidade, e os irmãos como representantes do controle da sexualidade e das normas sociais, talvez por conta de um pai ausente no contexto aqui do poema. Um detalhe importante é que, como eu falei, os 3 primeiros estão presentes aqui no nosso texto: o homem, a mulher e as testemunhas. A mãe e os irmãos não aparecem aqui, mas aparecem em outros lugares. Essas informações vão ajudar a gente a entender essa passagem, que a gente vai refletir no tema Um amor melhor que o vinho. Um amor melhor que o vinho é o tema que eu quero refletir com a igreja nessa manhã. Eu começo aqui falando desse trecho que está a partir do verso 7 até o verso 15. Em primeiro lugar, um amor melhor que o vinho é vivido por um marido que deseja sua esposa. Nesse trecho, a gente observa de maneira muito clara o homem declarando a sua intenção de estar cada vez mais próximo da sua amada. Ele começa declarando o seu desejo de proximidade nos versos 7 e 8. Olha o que ele diz: Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto monte Amana, do alto do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. O que ele está dizendo aqui? Nos versos 7 e 8, a gente está falando de um homem apaixonado, declarando o seu desejo de encontrar a sua amada. Ele considera essa mulher a quem ele ama de uma beleza irretocável. Ele a chama carinhosamente de querida. Os altos montes aqui são um obstáculo que precisa ser superado para que o casal possa estar em intimidade, para que possa estar junto. Ao mesmo tempo, ele manifesta o seu desejo de oferecer segurança à sua amada. Ele quer protegê-la. Ele mantém a amada longe dos perigos e das feras do campo, dos leões e dos leopardos. Mas ele não para por aí. Ele manifesta também no cântico, no poema, nessa declaração à sua amada, um desejo de pertencimento. Está no verso 9. Ele diz assim: Você roubou o meu coração, meu amor, minha noiva. Roubou o meu coração com um só dos seus olhares, com uma pérola do seu colar. Esse verso mostra que esse homem está totalmente entregue a essa relação. Foi um amor arrebatador, uma paixão à primeira vista. As versões mais antigas vão trocar aqui roubar por arrebataste o meu coração, que é mais poético, mais adequado aqui ao poema. Um outro termo que a tradução aqui omitiu, mas que vai aparecer lá na frente, é minha irmã, que foi substituído por minha noiva. O Tremper Longman, ele explica que no Antigo Oriente era um costume dos casais se referirem um ao outro como irmãos. Para a nossa cultura sou estranho, não tem a ver com ser irmão de sangue mesmo, era mais uma forma de falar. Talvez por isso a tradução acabou trocando essa palavra por minha noiva. O que a gente está vendo aqui é que esse homem já pertence à sua amada e agora ele anuncia um outro desejo, o desejo de intimidade, nos versos 10 e 11. Olha o que ele diz: Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. O verso 10 está mostrando que esse homem aprecia intensamente o gosto e o cheiro da sua amada. Essas especiarias que aparecem aqui, elas são as mesmas que fazem parte do processo de embelezamento de Esther.
Lembra quando Esther foi se apresentar lá ao rei da Pérsia? Está lá em Esther 2:12. Ela estava se preparando para poder conhecer o rei e ela passou por esse processo de embelezamento. Aqui são as mesmas especiarias. No verso 11, o mel e o leite são indicativos que o poeta usa para comunicar luxo, riqueza e abundância. Lembra da terra que mana leite e mel? A ideia é mais ou menos parecida. Essa deliciosa metáfora de paladar está mostrando aqui a participação do homem na doçura da mulher. Ele deseja provar o gosto da sua amada e reconhece o seu cheiro como dos cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, naquele tempo, eram considerados as mais nobres das árvores. A gente tem aqui uma linguagem que está preparando o cenário para uma união mais íntima entre um homem e uma mulher, para a satisfação do desejo sexual, que está nos versos 12 a 15, onde ele diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse homem compara sua amada a um jardim fechado, a uma fonte selada. Não tem como a gente interpretar esse texto, essa passagem, fugindo da ideia de alguém que se preservou para um momento de intimidade sexual dentro dos limites do casamento estabelecidos por Deus em Gênesis 2:24. Um casamento que é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Não importa o tanto que o mundo grite em defesa de outros modelos de relacionamento. Esse é o casamento estabelecido por Deus. Heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O homem aqui, ele sabe que a sua amada permanece pura, que ela aguarda por esse momento especial, que ela colocou em prática o seu próprio conselho às filhas de Jerusalém, em Cântico 2:7, quando ela diz: jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Ele expressa o seu desejo de se unir à sua amada como uma só carne. Ele deseja desfrutar desse amor. Esse jardim paradisíaco que ele deseja explorar é formado por frutos excelentes e diversas especiarias. Ele não tem pudor de descrever, ainda que de forma poética, o desejo de se deliciar nesse prazer, desse jardim de prazer sexual. Ele é correspondido nesse desejo, porque um amor melhor que o vinho, ele é vivido quando a esposa se abre ao amor. Está lá em Cânticos 4:16. Se o homem falou a maior parte do poema e buscou esse encontro íntimo com a sua amada, agora a gente vê que essa busca não foi em vão, porque ele vai ter o seu desejo correspondido. Olha só o que diz o verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Depois do longo discurso do homem, que se declara e manifesta o seu desejo de intimidade, a mulher lhe corresponde de modo sutil. Ela que foi descrita como um jardim fechado, uma fonte selada, agora convida os ventos para soprarem em seu jardim. Ela chama o seu amado para desfrutar daquilo que ela guardou para esse momento especial. Porque o amor, melhor que o vinho, ele é vivido quando o casal desfruta um do outro. Está lá no verso 1 do capítulo 5. O capítulo 5 inicia com essa declaração da intimidade sexual realizada pelo casal, com o desejo consumado. Ele diz assim: já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias. Comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Esse verso primeiro do capítulo 5 está mostrando para mim e para você que o homem agora possui sua amada por completo. Ele entrou no jardim, ele colheu, ele desfrutou, ele se deliciou. E a gente tem um coro de vozes aqui das amigas, que vão encorajando o casal a se deliciar, a desfrutar desse amor.
um amor de união e entrega total. Mas o que esse trecho de Cânticos nos ensina? Quais são as lições para a igreja hoje? Eu quero destacar algumas lições importantes para nós. Em primeiro lugar, que o homem deve ser ativo na conquista de uma esposa. A maior parte do poema aqui é tomada com declarações de elogio e manifestação do desejo de estar junto pelo homem. Ele se declara, ele elogia, ele busca de diversas formas agradar sua esposa. E esse esforço não é em vão. Isso mostra para nós que um homem inútil e descuidado é incapaz de despertar o desejo de conquistar a confiança da sua amada. E quantos homens atualmente não estão frustrados em seus relacionamentos ou sem conseguirem estar em um relacionamento porque cresceram com a ideia distorcida da sexualidade, formada pela falta de referências ou pelo consumo de pornografia? O cântico, interpretado à luz de toda a Escritura, mostra um exemplo de masculinidade que remete ao Jardim do Éden, no qual o homem foi chamado para cultivar e guardar. Em Cristo, nós somos capacitados a viver um relacionamento conjugal de acordo com aquilo que a Escritura diz, abandonando os modelos falidos que o mundo oferece. E é nesse sentido que a gente observa aqui também uma outra lição, que o casal deve se guardar até que haja segurança para uma entrega total. No cântico, a mulher reconhece a iniciativa do seu amado e se sente segura para permitir que ele desfrute do seu jardim. A castidade, que é motivo de chacota no mundo, deve ser incentivada, deve ser valorizada pela igreja. Os namorados que fazem sexo antes do casamento estão em pecado e devem se arrepender dessa prática. Os solteiros devem viver a pureza sexual até que estejam comprometidos por meio da aliança do casamento. Isso nos coloca diante de uma outra lição. A sexualidade do casal deve ser desfrutada para a glória de Deus. Perceba que essa mulher aqui, ela não trata as declarações e as atitudes do amado como algo banal, mas ela reconhece o seu investimento. Ela lhe corresponde com palavras e com gestos. Ela se entrega sem reservas. Ela o convida à intimidade e não faz desse momento um instrumento de poder, mas de deleite mútuo. Como Paulo vai ensinar centenas de anos depois, ela já sabe que o corpo dela pertence ao marido e o do marido lhe pertence. Está lá em 1 Coríntios 7,4. O ponto mais interessante aqui é que nem por isso a intimidade se torna mecânica, compulsória, sem vida. Não se trata de uma vida sexual protocolar. Há romance, há beleza, há alegria no relacionamento entre esse homem e essa mulher. Há um amor melhor que o vinho que glorifica a Deus. Isso nos ensina mais uma lição, que a preparação do casal para a intimidade é essencial. O momento da união é preparado, é desejado e aguardado por ambos. Há uma clara demonstração que se trata de algo especial. A falta de cuidado e de atenção aos detalhes podem se tornar raposinhas e uma vinha em flor. Essa é a linguagem utilizada em Cânticos 2,15, para se referir a pequenos obstáculos que, se não resolvidos, pequenos problemas que, se não solucionados, podem estragar a intimidade e o deleite do casal. No cântico, o casal sente prazer com os gostos e aromas um do outro, mas para que isso aconteça, é necessário intencionalidade, é necessária organização. Muitas vezes, a frustração do casal no quarto é reflexo da falta de planejamento, de cuidado mútuo na vida cotidiana ou de negligência com os papéis estabelecidos por Deus. Para isso, a segurança de um casamento é fundamental, o que nos leva a mais uma lição. O compromisso do casamento é o único lugar seguro para uma entrega total. O compromisso do casamento é o único lugar seguro para uma entrega total entre um homem e uma mulher. Um esposo que diz à sua amada que ela é como o lírio entre os espinhos, Cânticos 2,2, e uma esposa que diz ao seu amado que ele é como a macieira entre as árvores do bosque, Cânticos 2,3, estão mostrando para mim e para você que o casamento envolve uma entrega e admiração exclusivos de um para com o outro. É assim que o marido e a esposa devem nutrir a vida conjugal, sem espaço para rivais. Isso significa não ficar de conversinha com alguém do sexo oposto na academia,
no trabalho, na faculdade, na internet ou em qualquer outro lugar. Isso significa não alimentar expectativas em outras pessoas se você está comprometido com alguém, não ter um plano B, se você está em um compromisso conjugal. É assim que se constrói um lugar seguro para desfrutar de um amor melhor que o vinho, meus irmãos. E por fim, a nossa última lição. Pessoas que se alegram com a união do casal são importantes, conforme Cântico 5:1. São as mulheres que dizem, ao final do cântico, comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. São elas as testemunhas que acompanham a dinâmica do casal e abençoam seu amor sem reservas. Todo casal tem pessoas especiais que acompanharam, torceram, incentivaram o relacionamento, que se alegraram com a formação de uma nova família. Hoje, meus irmãos, diante da descrença do mundo no casamento, essas pessoas precisam ser reconhecidas e valorizadas. Infelizmente, muitos casais cristãos constroem uma bolha onde não há espaço para mais ninguém, mesmo para os amigos mais fiéis. Aqui é um lembrete do valor das boas companhias, das amizades verdadeiras. Um lembrete de que cada casal aqui está inserido em um contexto mais amplo da família da fé. Que a igreja também tem pessoas solteiras, namorando, divorciadas, viúvas, que precisam de amizade e comunhão também. Às vezes a gente se fecha ali no nosso mundinho e não dá espaço para se relacionar com mais ninguém, para ter comunhão com os irmãos. O casal casa e se afasta da igreja, se afasta das atividades da igreja, vai viver uma vida apartada da família da fé. Que a gente possa lembrar como igreja dos nossos irmãos e irmãs, que a gente possa crescer como igreja com famílias fortes, formadas por casais fortes, comprometidos no relacionamento um com o outro. Que Deus ajude a nossa igreja a crescer em união para a glória do nosso Senhor. E, queridos, o poema está mostrando para cada um aqui as muitas cores que o Senhor reservou para a intimidade entre um homem e uma mulher, em uma relação pactual. Isso fica mais claro ainda quando a gente contrasta a descrição do cântico que a gente leu com o borrão cinzento, que é a sexualidade de uma perspectiva secular, que incentiva a promiscuidade, que incentiva a falta de compromisso, que incentiva o egoísmo e esse desejo de dominar, manifestado na guerra dos sexos. Eu encerro lembrando aos casais que a alegria e a intimidade de vocês não é um fim, mas um meio. O casamento cristão é como uma seta para um amor transcendente entre Cristo e a sua igreja, como a gente leu no texto da liturgia. Em um mundo de relacionamentos descartáveis, em um mundo de relacionamentos superficiais, a profundidade do amor e da entrega de um casal cristão é um verdadeiro milagre da vida cotidiana. Porque melhor do que uma megera domada por um homem ardiloso é uma mulher que se entrega ao seu marido, e um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Só que esse milagre só é possível quando Cristo é o centro de onde flui o amor do casal. Porque o relacionamento entre Cristo e sua noiva, a igreja, é um modelo para o relacionamento conjugal. Tem um autor chamado Ray Ortlund. Ele escreveu um livro só sobre a teologia bíblica do casamento. Uma das coisas que ele disse que me chamou mais atenção é que o mundo é o palco de um casamento cósmico entre Cristo e a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo, que Ele amou, apesar da nossa indignidade, e que vai apresentar pura e perfeita na consumação. Eu sei que todo casamento tem problemas, todo casamento tem desafios, mas em Jesus a gente tem graça sobre graça para recomeçar, para perdoar, para se reconciliar e para viver esse amor melhor que o vinho. Ele é a nossa esperança. É por Ele que nós aguardamos, como igreja, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, mas confiantes que um dia Ele vai retornar e vai nos lavar, e vai nos purificar, e vai nos santificar, e nos apresentar perfeitos a si mesmo. E é na ceia do Senhor, irmãos, que a gente desfruta do pão e do vinho, que nos lembram o quanto Cristo nos amou, nos lembram do sacrifício que Ele fez por nós
enquanto éramos ainda seus inimigos, enquanto éramos ainda pecadores. E é na ceia do Senhor que nós somos fortalecidos para aguardar esse grande encontro com o nosso Salvador, para que a gente possa desfrutar desse momento com alegria, com satisfação, experimentando esse amor verdadeiro, que é um amor melhor que o vinho. Que a gente possa agora participar da ceia do Senhor com gratidão pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que nos alcançou. Amém?